que eu vou falar agora, a gente está nessa mesa, que é a última mesa do Congresso, e sobre políticas públicas. É algo que eu tenho me debruçado muito nos últimos tempos, e bastante, como disse o Edward, pessimista também. O que eu vou falar agora não tem nada de novo, vocês já ouviram, muitas das coisas que eu vou falar agora, quase todas, já foram faladas nessa conferência mesmo. Eu vou apenas juntar algumas coisas que eu considero da maior importância para estimular a reflexão e o debate. Próximo slide. Tem toda a questão, a gente fala das drogas como um problema da pós-modernidade, da contemporaneidade. Não, as drogas sempre estiveram na história da humanidade. Próximo. E eu gostaria de focar alguns aspectos mais recentes do último século sobre a questão de legalidade e ilegalidade. Próximo. Bom, primeiro lembrar que no início do século XX, a Coca-Cola, no tempo que existia cocaína na fórmula, ela já vendia o produto como para alívio da exaustão. Né? Próximo. Aqui a Boehringer mostrando o laboratório Boehringer quando lançou o hidrocloreto de cocaína como seu remédio. Próximo. Aqui a cocaína como pastilhas para dor de dente, com as crianças ali que deviam consumir essa cocaína. Ou seja, tudo isso fazendo parte de um comércio legal, medicamentoso. Próximo. Pode passar o próximo também. Então, esses dois, os cigarros índios à base de cannabis, que melhorariam asma, catarros e insônia, e esse aviso dos americanos, dizendo, cuidado, jovens e velhos, essa substância pode ser dada a você por um estranho amigável. É uma droga mortal, marihuana, narcótico poderoso que leva a assassinato, insanidade e morte. Ou seja, são as duas abordagens de um mesmo produto. Isso a gente viu mais ou menos um século atrás, um pouco menos. Próximo. Bom, o que a gente vê em termos de legalidade e ilegalidade? A gente tem o primeiro ciclo de intolerância. Como o tempo é muito curto, eu vou falar bem rapidamente o Harrison Act nos Estados Unidos e a Lei Seca americana, que durou de 19 a 33. A Lei Seca americana, segundo dados levantados, compilados pelo Escorrotado, o que aconteceu? Uma avaliação 12 anos depois. 500 mil delinquentes, 1/3 dos agentes do governo suspeitos de corrupção, 30 mil pessoas morreram por beber álcool metílico, que é o álcool de limpeza, e 100 mil pessoas ficaram com lesões permanentes. Próximo. Não precisa dizer, né, que a Lei Seca foi um grande desastre. A gente não sabe como seria uma experiência de legalização, mas a gente sabe que de uma experiência de proibicionismo que foi desastrosa quando isso foi feito com o álcool. Década de 60 e 70, um pouco o Edward estava falando daquela época do movimento de contracultura, o movimento hippie, paz e amor, onde houve uma acentuada condescendência. Muitas das drogas ilícitas passaram a deixar de ser consumidas apenas por grupos marginais, grupos excluídos, e chegaram à classe média, chegaram aos estudantes, aos grupos intelectuais. Só que no final da década de 70 vem o segundo ciclo de intolerância na área das políticas públicas, que é quando os Estados Unidos lançam a guerra às drogas, famigerada guerra às drogas. Na década de 80, a epidemia de AIDS impôs uma necessidade de se questionar essa da guerra às drogas através da iniciativa de alguns países, sobretudo Holanda e Inglaterra, que começaram a redução de danos através de distribuição de seringas para usuários de drogas injetáveis. O próximo. Falando rapidamente sobre a guerra às drogas, né? O objetivo utópico, um mundo livre de drogas, uma ênfase na repressão, redução da oferta, né? Uma abordagem de redução de demanda muito precária, com informações parciais, alarmistas. Basicamente era a questão do diga não às drogas. Era essa a informação, né? Nesse objetivo utópico. Quais os problemas? Dois problemas básicos. O descrédito. Descrédito por quê? Porque era um tipo de intervenção que partia de pressupostos mentirosos. Por exemplo, o que se vinculava muito, maconha mata. A gente sabe que de todas as substâncias psicoativas, acho que talvez seja a única substância que a gente não tenha esse tipo de registro de mortes ocasionadas por maconha. A gente tem mortes ocasionadas por calmantes, por álcool, por uma série de substâncias, mas maconha não. É claro que um usuário de maconha, na hora que vê uma campanha que diz que maconha mata, ele começa a rir, a campanha fica hilária, então ela não tem credibilidade perante a população que usa. E a ineficácia é outro ponto importante. Depois de 15 anos de drogas,
guerra às drogas, os Estados Unidos resolveu avaliar os programas baseados nessa intervenção de guerra às drogas. 15 anos de programas onde foram gastos 20 bilhões de dólares. Os Estados Unidos contratou o Pacific Institute of Research em Washington. Eles fizeram uma avaliação durante um ano. Depois de um ano, eles entregaram um relatório ao governo americano dizendo que a eficácia do guerra às drogas foi nula, absolutamente nula. Pior ainda, no grupo de adolescentes na fase da puberdade, estimulou a curiosidade, estimulou o consumo. Bom, apesar de tudo isso, o que eu acho um absurdo, o Brasil importa esse modelo de guerra às drogas depois da avaliação de eficácia. E começou a ser implantado aqui em larga escala, e muita gente ainda mantém esse discurso, né? O próximo slide. Uma outra questão, os usos de drogas. O próximo, pode passar mais um? Esse é um trabalho do Jimmy Anthony, da Johns Hopkins. Ele tenta ver qual é a chance de você se tornar dependente a partir do contato com uma substância. Próximo. Mais um. Então, por exemplo, o álcool. Cada 100 pessoas que entram em contato com o álcool, 15 se tornam dependentes. O próximo. Com a maconha, 9%. De cada 100 pessoas que usam maconha, 9 rumam para a dependência. Terceiro. E mesmo a cocaína, que é bastante diabolizada, é 17%. Nesse estudo do Jimmy Anthony, a gente não tem isso separado por droga, mas tem estudos recentes nos Estados Unidos, com população da costa leste, sobretudo Nova York, Nova Inglaterra, que mostra de que cada 4 usuários de crack, só um é dependente. 3 são usuários ocasionais de crack. E é algo que a população geral não tem essa noção. Existe algo que é diabolizado no crack, e que se você entrar em contato com o crack, você está predestinado. Muito o que se tinha também com relação à heroína, que é o estudo do Zimber, que mostra pessoas que têm uso controlado de heroína desde a década de 60. Ou seja, mas esses estudos desconstroem essa coisa e mostram que a grande maioria de usuários de drogas, seja de álcool ou de outras drogas, são usuários controlados, ou seja, existe a possibilidade do controle de consumo. Uma política pública não pode negligenciar esse tipo de dado. Próximo slide. Os dados do Brasil. A gente tem muito pouco dados confiáveis, sobretudo na epidemiologia. Tem vários de nós, vários autores aqui na plateia de estudos que usaram o método epidemiológico, inclusive o nosso grupo, mas os únicos 2 grandes estudos que fizeram dados epidemiológicos que cobriram todo o Brasil são os trabalhos do Sebride, do professor Carlini, e mais recentemente agora esse trabalho do Francisco Inácio, da Fiocruz. Bom, a Solange mostrou essas estatísticas dos dados do Sebride, mostrando o quanto é pífia essa questão, é desprezível essa questão do crack na nossa população, comparando dados de 2005 e 2010. Algo que se confirma com a pesquisa do Francisco Inácio, da Fiocruz, mostrando que é 0,8% da população de usuários de crack, sendo que o critério que o Francisco usou para isso seria o uso de crack uma vez por semana. Esse indivíduo já entra, então a gente não está falando de dependente de crack. Porque é possível que esse indivíduo seja, segundo os dados internacionais, nem todos sejam dependentes. Muito provavelmente não são. São usuários de crack, usuários que a gente poderia traduzir no máximo por habituais, né? Próximo. Isso daqui, também alguém já mostrou isso, acho que foi Siddhartha. Esse é um estudo muito importante do David Nutt, publicado na revista médica mais conceituada do mundo, que é o Lancet, onde ele propõe um critério de classificação das drogas baseadas em diversas variáveis, através de uma análise de decisão utilizando multicritérios. Eu não vou entrar em detalhes por causa do tempo, mas no próximo slide a gente vê aí onde ele classifica as drogas, né? Em azul é o dano causado aos usuários, em vermelho o dano causado aos outros, e uma em cima da outra é o dano total. Então, numa escala de 0 a 100, o próximo slide, o destaque é para o álcool, que tem uma pontuação de 72 em 100 de substância danosa. Próximo. A cocaína é muito menor que o álcool, menos da metade. A gente tem um índice de 27. Próximo. Cannabis, então, diminui mais ainda. Próximo. O êxtase, que é uma substância bastante diabolizada na nossa cultura, tem esse índice de dano de 9, ou seja, é quase desprezível perto dos danos relacionados ao álcool, e LSD, morfina,
LSD e psilocibina dos cogumelos também são menores ainda que o êxtase. Ou seja, é um trabalho importantíssimo que questiona toda a política de drogas que se faz no mundo e a gente não pode também desprezar um tipo de informação como essa. O próximo. A outra questão, a questão da baixa eficácia dos modelos de tratamento. A gente sabe que as taxas de eficácia dos melhores modelos de tratamento é muito baixa. A gente tem uma taxa de cura espontânea de um dependente químico, que sem qualquer tipo de intervenção, 10% abandonam a dependência. A gente tem uma taxa de sucesso de 25%, que somado a esses 10% dá 35%, ou seja, 1/3 dos dependentes se beneficiam dos nossos modelos de intervenção. Isso significa que 2/3 deles não conseguem ficar abstinentes. E o que a gente faz para eles? A gente fala, sinto muito, até logo, não posso fazer nada. Não, é em cima disso que, próximo slide, que a gente desenvolve redução de danos como alternativas. Apesar do indivíduo não conseguir ficar à abstinência, ele pode desenvolver estratégias de manejo do próprio consumo de forma a que ele tenha uma vida produtiva, uma vida satisfatória, uma vida feliz consigo mesmo, com relações interpessoais bem estruturadas, sendo um usuário de uma substância lícita ou ilícita, né? Já estou me aproximando do fim. A outra coisa que eu queria destacar, a baixa eficácia dos modelos, sobretudo de internação. A gente sabe que a internação compulsória é uma medida legítima que visa proteger o indivíduo, sobretudo aqueles indivíduos que estão absolutamente sem capacidade de autodeterminação e em uma condição de indigência. Então é o Estado protegendo o indivíduo, mas o que a gente tem visto é a internação compulsória ser usada como uma medida higienista de exclusão social. As internações involuntárias, elas são muito bem estabelecidas do ponto de vista da medicina. Elas são reservadas por uma minoria de casos de pacientes que são psicóticos e que perderam essa capacidade de autodeterminação. Capacidade de autodeterminação não é o indivíduo não ter o controle do consumo da sua substância, é o indivíduo estar psicótico, fora da realidade. Porque se a gente fosse recomendar a internação involuntária para alguém que não tem o controle do seu uso de substância, a gente começaria a ter que fazer internações involuntárias de muitos usuários de álcool que a gente conhece, né? A questão mesmo a internação voluntária, a gente sabe que, embora elas estejam preconizadas em alguns casos, numa minoria de dependentes, as taxas de eficácia são menores do que do modelo ambulatorial. O modelo mais eficaz que a gente tem para tratamento de um dependente químico é o modelo que é preconizado pelo Ministério da Saúde, modelo CAPS-AD, de equipe multidisciplinar, dentro de um funcionamento de rede, de um projeto terapêutico singular. É a melhor eficácia. Claro que os estudos que comparam o modelo ambulatorial versus internação, todos eles mostram que a eficácia é maior dos modelos ambulatoriais. O máximo que se consegue é alguns estudos que mostram uma eficácia equivalente. Só que o custo de uma internação é 50 vezes maior do que tratar ambulatorialmente o indivíduo, o que não justifica esse gasto de uma eficácia igual, na melhor das hipóteses, para os cofres públicos. Então, eu me pergunto, é o interesse de quem em enfatizar uma política baseada na internação? Quais interesses estão por trás disso? Próximo. Já estou acabando. Só para algumas questões, levantando algumas questões do proibicionismo. Tem alguns dados patentes do sistema prisional americano que detectou que 59% de seus detidos eram por questões relacionadas a drogas. E só que desses, quase 90%, eles eram jovens usuários de maconha, réus primários. Ou seja, esse era o tratamento dado, prisional aos usuários de maconha, sem nenhum tipo de comprometimento do ponto de vista criminal, né? Ou seja, eles vão passar a ter esse comprometimento, vai ser uma sequela desse uso de maconha. Ou seja, os maiores danos relacionados ao uso de maconha são decorrentes do proibicionismo, não do efeito da droga. E no Brasil a gente tem dados da Luciana, do Rio de Janeiro, mostrando que a partir da mudança de lei de 2006 houve um encarceramento desmedido, com fortes características de exclusão social, de exclusão de populações mais marginalizadas e com um forte preconceito étnico envolvido. Próximo.
Então, para terminar, eu gostaria de dizer, né, que lembrar essas palavras do Jimmy Carter, do ex-presidente americano, que ele sempre fala que as restrições referentes ao uso de uma droga não podem ser mais danosas ao indivíduo do que o uso da droga propriamente dita. Próximo slide. E eu deixo essa pergunta para a plateia, para debate. As políticas públicas na área de álcool e outras drogas no Brasil servem a quem? Próximo. Próximo. Mais um. Mais um. Obrigado pela atenção. Obrigado, professor Dartiu. Passar a palavra, então, para o Dr. Vittore Maximiano, secretário nacional sobre drogas do Brasil. Bem, bom dia a todas e todas, aos meus caros amigos de mesa, aos nossos convidados internacionais. Quero dizer a vocês que eu subestimei. Há 6 meses, quando fui convidado para assumir a Senado, subestimei o número de desafios que nós temos hoje, hoje não, já há algum tempo, na política sobre drogas. Deste país, e claro, este país situado dentro de um contexto internacional, seja na sua realidade aqui do continente americano, seja na realidade mundial. E eu tenho agora 15 minutos para tentar traçar alguns pontos que gostaria muitíssimo de abordá-los na sua integralidade, como prevenção, rapidamente, eu sei que foi o tema anterior, da mesa anterior, a questão do tratamento, do cuidado, falar um pouquinho sobre internação, que foi também aqui apontado pelo Dartiu, e legislação, a questão do antiproibicionismo, propriamente a legalização, descriminalização, o superencarceramento no país. Enfim, eu tenho 15 minutos para isso, não vou perder muito tempo então com as lamúrias e vamos seguir adiante. Rapidamente, eu queria só fazer um registro, acompanhei o final aqui da mesa passada sobre prevenção e também aqui considero um enorme desafio no país que nós tenhamos de fato prevenção em rede, prevenção qualificada e, sobretudo, esta prevenção qualificada nas escolas. A última pesquisa, agora recente, também apontada pelo Dartiu, a pesquisa realizada pela Fiocruz, com o patrocínio da Senad, sobre o crack, que teve o foco no perfil e na estimativa do número de usuários nas capitais, a pesquisa revelou uma vez mais o quão importante é o ambiente escolar. Né? 20% tão somente dos usuários de crack, naquela amostra absolutamente representativa de 7.200 entrevistas em todo o país, em 103 municípios brasileiros, 20% tão somente alcançou o ensino médio. E dentre aqueles que fazem uso regular do crack, em todo o país, não só nas capitais, apenas 3% alcançaram o ambiente universitário. Então, mais uma vez, a importância do ambiente escolar como um ambiente de prevenção. Seja a questão das drogas e também a questão da violência, esse é um tema debatido, recorrido, e sinto que falta, não obstante as várias iniciativas país afora, falta sim uma ação de prevenção articulada em rede e de forma maciça, qualificada, para que realmente tenhamos bons resultados. Não obstante, não canso de trazer uma vez mais esses dados, e aqui rendo minhas homenagens ao professor Carlini, no nosso 6º levantamento entre estudantes do ensino fundamental e do ensino médio, nós tivemos, e o último levantamento é de 2010, quando comparado ao levantamento anterior, 5, 6 anos atrás, nós tivemos redução entre estudantes no tocante ao consumo de todas as drogas, exceto cocaína. E a cocaína praticamente num dado estável, com uma pequena elevação. Mas álcool cai significativamente e as drogas ilícitas como um todo, faço mais uma vez a ressalva da cocaína, mas insisto, com um dado estável, nós tivemos redução.
Isso revela que tem havido prevenção nas escolas de forma muito voluntária. Eu ouvi o Marcelo falando na mesa anterior do voluntarismo que existe, não só na área de prevenção, mas na política de drogas há muito voluntarismo, não é? E por isso a importância da capacitação de quem se dispõe de forma voluntária ou profissionalmente trabalhar com esse tema, para que de fato tenhamos abordagens qualificadas, sem estigmatismos, e que num cenário de grandes dificuldades haja sim resultados e com eficácia. Então eu queria, uma vez mais, reiterar a importância das ações de prevenção para a redução da demanda e, por que não, também para a redução da oferta, na medida em que os assuntos são absolutamente interligados. Não é? A questão do álcool é algo que preocupa-nos a todo instante, a todo instante. Nós queremos provocar os governos estaduais, os governos municipais, com uma forte campanha no ano que vem, que possamos trabalhar muito cuidadosamente a questão do uso precoce do álcool entre adolescentes. Não é? Ainda que tenhamos o registro dessa última pesquisa do 6º levantamento com queda, ainda assim os números são bastante preocupantes entre universitários, também uma pesquisa recente da Senad de 2010, de que mais de 90% fez uso em algum momento na vida de álcool entre universitários. Então, vamos tentar dar esse espaço, sem dúvida, para que haja esta ação de rede em massa, qualificada e especialmente em ambiente escolar. A iniciativa, aqui trazido pela Daniela também na mesa passada, sobre esse programa da UniODC, o Unplugged, junto com Family Skills, são programas já testados com um grau de sua eficiência medido, razão pela qual, em parceria com o Ministério da Saúde, nós temos tentado, a partir de alguns pilotos, a introdução dessas metodologias no país, pensando sim na sua ampliação em larga escala. No tocante ao tratamento, eu quero aqui fazer um registro. O programa crack, embora com este foco nos usuários de crack, e podemos discutir amplamente a razão pela qual o governo federal lança um programa aparentemente focado em usuários de crack, não há dúvida que a rede de cuidados que está sendo construída ou que se busca construir é uma rede para tratamento de todas as drogas, do álcool, do crack, da cocaína inalada, e todos os medicamentos de uma forma geral, inalantes e assim por diante. Por isso, eu tenho considerado que o programa crack, que a Presidência da República se mobiliza os estados, mobiliza os municípios, tenta qualificar esse debate através da oferta de uma rede de cuidados. Não é uma rede de cuidado exclusivamente para usuários de crack, é uma rede de cuidados para quem faz uso abusivo de drogas de uma forma geral, álcool, crack e tantos outros. Tenho visitado diversos equipamentos pelo país e tenho me deparado, evidentemente, com vários ali atendidos, acolhidos, com todas as ações de cuidado, vários usuários de álcool, tendo em vista as prevalências no país que são conhecidas, e também, claro, usuários de crack e outras drogas. No tocante ao eixo, a essa questão do cuidado e do tratamento, o país talvez tenha aqui sim o seu maior desafio, que é oferecer serviços. Não é? É difícil, falo como gestor, falo como gestor, nós ficarmos com discursos e não oferecermos serviços. Não é? De norte a sul neste país, de fato, nós temos ouvido relatos cotidianos de mães, de usuários, de pessoas, de lideranças nas suas comunidades reclamando a presença de serviços e de serviços com qualidade. Esse, sem dúvida, na área da política de drogas, hoje, eu estimo que talvez seja o nosso maior desafio. Oferecer serviços de qualidade, serviços com regulação, serviços com protocolos, serviços que considerem a dura realidade brasileira. Se a questão do crack não é a maior prevalência, mas é o que tem chamado em boa parte a atenção da opinião pública brasileira, com 0,8 nas capitais
entre aqueles que fazem o uso regular, dependentes ou não, mas que fazem o uso regular, conforme a medição apontada aqui pelo Dartiu, que de fato nós tenhamos uma rede de serviços considerando esta realidade, que entre usuários de crack, especialmente entre usuários de crack, a forma de tratamento ainda não é uma forma absolutamente eficaz, tendo em vista que nós não temos um fármaco para um tratamento com eficácia. Tá? O tratamento ele é focado no acolhimento, com o uso da ciência, não tenho dúvida. Não é? A SENAD tem por obrigação cada vez mais estimular a ciência, também aqui no tocante ao tratamento com a cocaína, para que tenhamos sim, como foi o fenômeno da metadona para o tratamento da heroína, que tenhamos sim um fármaco que consiga dar uma eficácia maior e uma eficácia efetiva ao tratamento. Enquanto, e sei que nós temos esta obrigação de estimular mais e cada vez mais a pesquisa para processos adjuvantes e também para processos fundamentais no tratamento, seja, eu tenho citado aqui o crack, seja da cocaína como um todo e de todas as demais drogas, especialmente aquelas que, quando usadas de forma abusiva, causam toda a forma de desarranjo à vida do próprio usuário, à vida da sua comunidade, à vida da sua família. Portanto, a questão de como hoje tratar, sejam usuários abusivos de álcool ou usuários abusivos de cocaína, são ofertas de serviços que devem partir de uma lógica muito clara. Nenhum paciente pode ser desistido. Nenhum paciente pode ser desacreditado. Ainda que as recaídas aconteçam, e acontecem mesmo, os serviços têm, sim, que acreditar no acolhimento, no tratamento daquela pessoa. Porque é possível um processo de recuperação, não obstante todas essas dificuldades aqui indicadas, que são de ordem científica. Ao lado disso, a questão da internação. Acho que o país começa a evoluir em tentar encaixar a internação dentro de uma lógica de tratamento, que a internação, quando necessária, ela existe tão somente para o processo de desintoxicação. Portanto, quando nós falamos do tratamento, a internação, se necessária, para a lógica da desintoxicação e para um curto período, quando se fala em 2, 3, no máximo 4 semanas para este processo. O desafio é a continuidade do tratamento depois deste período em que a desintoxicação, para casos de maior vulnerabilidade, de como proceder deste processo seguinte, quando as recaídas são tão constantes. A presença do CAPS, a presença das unidades de acolhimento, a presença de diversos equipamentos. E aqui, mais uma vez, saúdo a Bahia com a iniciativa, também rendo as minhas homenagens ao professor Neri, quando traz para a discussão um novo equipamento muito singular, que vem ao encontro dos achados da pesquisa sobre o crack, que é o ponto de encontro. Não é? Vale, uma vez mais, lembrar dos achados da pesquisa, em que 80% de quem faz uso regular revela o interesse de buscar tratamento. E quando revelam o interesse de buscar tratamento, indicam equipamentos, sobretudo com perfil social. Esta, sim, pode ser a porta de entrada de um sistema amplo em rede que ofereça também o tratamento de saúde ao lado desta porta de entrada, que pode ter a característica de um equipamento de saúde, um equipamento social, e combinado esta ação, não é? De uma ação de retaguarda, com uma ação de contato ativo com os usuários. E quando nós falamos do crack, em que 80% das pessoas que são usuárias regulares de crack usam em locais públicos, não necessariamente estão em situação de rua, embora muitos nessa condição, mas 80%, esse é um dado nacional, fazem uso em locais públicos. O contato ativo das equipes que fazem abordagem social é um mecanismo absolutamente fundamental, absolutamente estratégico na questão do cuidado. Então, a internação, estimo e tenho assim considerado que o país começa a avançar
ao reconhecer que a internação tem esta vocação para casos excepcionais, por curto períodos, e assim tem que ser construído, assim tem que ser, tem que avançar. Aqui se desencaixa, sem dúvida, um elemento do eixo tratamento dentro da rede suplementar que tem causado bastante preocupação a todos nós. E não falo ainda das comunidades terapêuticas, falo especialmente das clínicas, que trabalham fundamentalmente com a lógica da internação involuntária, em que familiares buscam a colocação dos seus pacientes, dos seus familiares, dentro de uma clínica que segue a lógica de uma internação involuntária, no mais das vezes, e se este processo não for acompanhado de perto pelos movimentos que fazem o controle social, que fazem o acompanhamento, e aqui um sem número de pessoas, não tenho dúvida, que acompanham de perto toda essa política. E a obrigação do Estado em fiscalizar estas clínicas, não tenho dúvida que nós poderemos, como temos tido, vários problemas. Em relação às comunidades terapêuticas, a SENAD tem um programa de financiamento das vagas nas comunidades terapêuticas, dentro do eixo do programa CRAC. É nosso dever fiscalizar, regulamentar, trabalhar com a premissa da afirmação de direitos e da afirmação dos direitos e do respeito aos direitos humanos, sem internação nessas comunidades, respeitadas essas premissas decididamente. Não vejo qual é o grave problema de uma oferta de um serviço que, em rede, cuja oferta, cuja inserção pode se dar através do CAPS, não vejo o porquê de uma resistência tão grande. Compreendo a questão do Estado laico, nós defendemos o Estado laico, queremos regulamentar a atuação das comunidades terapêuticas a partir destas lógicas. Estado laico, limitações ao componente religioso, mas absolutamente respeito aos direitos humanos, fiscalização rígida, regulamentação e tentar, dada esta realidade, mais uma oferta de serviços com esses princípios para que possamos, de fato, ter avanços. Estou absolutamente à disposição para ouvir as críticas, tenho ouvido por onde passo, críticas, preocupações, evidente que nós não queremos qualquer retrocesso numa importante luta que culminou com a edição da Lei 10.216, qualquer retrocesso no tocante à lei antimanicomial. Então, o cuidado para que esta regulamentação, que a SENAD vai realizar sim, além de pesquisar comunidades terapêuticas, sob o olhar científico de quais são efetivamente os processos terapêuticos ali desenvolvidos, por quanto tempo as pessoas permanecem em comunidades terapêuticas, que devem trabalhar tão somente com suas portas abertas, rigorosamente abertas, qual é o grau de eficácia desses processos que ofertam fundamentalmente um processo terapêutico muito simples de acolhimento, especialmente para quem não tem esta oferta, tendo em vista as suas condições precárias e muitas vezes busca um processo de abstinência que deve ser compreendido para aqueles que acreditam nesta forma de tratamento, e são muitas as pessoas que assim revelam. Por fim, o meu tempo já esgotou no tocante à legislação. 2 minutos e encerro. Quase que em 15 minutos cheguei lá. Nós vivemos em 2006 um processo que talvez nós tenhamos banalizado um pouco esse processo. De um lado, em relação aos usuários, o país viveu um movimento em 2006 muito significativo. Talvez hoje nós devemos estar discutindo se este modelo está esgotado ou não. Mas o país viveu em 2006 um momento muito significativo quando retirou pela primeira vez a pena privativa de liberdade para simplesmente quem porta para seu consumo. Esse foi um movimento fruto de uma ampla discussão na sociedade brasileira, e foros como esses foram determinantes para que o país produzisse este avanço, que em 2006 foi um avanço muito comemorado. Ainda hoje, nós estamos debatendo de que forma
o avanço de 2006 deve ser bem aplicado. A rigor, quando uma pessoa é abordada nessas condições, como eu disse, não cabe mais sequer prisão em flagrante, a lei veda expressamente, e sequer, em se tratando de alguém primário, sequer haverá um processo criminal. Haverá aquilo que a legislação penal chama de transação penal. Este procedimento, hoje, tem sido, a rigor, bastante banalizado. Não que também o caminho venha a ser a justiça terapêutica, onde há muito cuidado no tratamento desta matéria, porque vejo com muitas reservas o chamado tratamento compulsório, e aqui não estou falando de internação. Vejo com muitas reservas este mecanismo, até porque eu considero que alguém se tratar deve partir do pressuposto de que esta pessoa quer realizar o seu tratamento de forma voluntária, e para aqueles que necessitam de tratamento, por óbvio, né? Então, mas, de toda forma, nós evoluímos pouquíssimo desde a edição da lei em 2006, de que maneira tornar este espaço dentro do Poder Judiciário, com as suas equipes multidisciplinares, um processo com um grau de eficiência maior e com uma abordagem social, com uma abordagem técnica muito mais qualificada do que hoje tem ocorrido. Hoje tem ocorrido meramente a banalização deste processo. Tá certo? E, de outro lado, o fenômeno que a lei de 2006 produziu foi o aumento de pena para o tráfico, de fato contribuindo decididamente para o superencarceramento. E aqui deixo também, talvez para os debates logo a seguir, se houver oportunidade, a gente pode avançar um pouquinho mais, mas deixo aqui, talvez hoje, ao lado da oferta de serviços, o maior desafio que nós temos no tocante à legislação e pensando no futuro de uma política consistente, numa política que não segregue, uma política que não crie mais um elemento de exclusão na vida de quem, historicamente, no mais das vezes, vive fortemente a exclusão. Que é a adoção de critérios objetivos para a distinção entre aquele que porta para o seu consumo e aquele que porta para a venda. A falta de critérios objetivos, de fato, tem provocado enormes injustiças neste país e tem produzido, sim, o aumento do encarceramento. Eu estimo que nós temos aqui um dos maiores desafios. Compreendo que também o desafio da discussão quanto à descriminalização e à legalização, que são desafios que o país vai enfrentar muito mais dentro de um contexto internacional, considerada a sua realidade local, por óbvio, mas o país não adotará qualquer medida sem compartilhar as experiências internacionais, sem dialogar com a comunidade internacional. Um país de 200 milhões de habitantes, qualquer movimento que signifique descriminalização ou, fundamentalmente, a legalização, né? Vale lembrar que, no tocante à legalização, as experiências que nós temos até hoje no mundo, fundamentalmente, são a dos dois Estados americanos, né? E agora podemos ter a experiência uruguaia, desde que a medida seja aprovada no Senado uruguaio. Nós temos dialogado muitíssimo com tenho dialogado muitíssimo com o Júlio Calçada, para que, de fato, acompanhemos de perto. O Júlio é o nosso secretário nacional de política de drogas no Uruguai. Então, essas medidas, sem dúvida, o país deve discuti-las considerando a sua realidade no seu debate interno, mas observando também o componente do movimento internacional. Mas, insisto, a adoção de critérios objetivos para a distinção de quem importa para seu consumo e de quem importa para a venda, sem dúvida, hoje é um dos maiores desafios da política nacional no tocante à legislação brasileira, ao lado de tantos outros. Enfim, nós temos aqui uma enormidade de desafios de como pensar. Não sou pessimista, acho que o país tem condições, sim, de dar os passos adiante, de construir. Reconheço que nós temos um ambiente dentro do parlamento difícil, de um debate muito com uma tônica religiosa muito forte, mas é possível fazer a contrapartida num ambiente, fazer o contraponto num ambiente de democracia, de debate, e darmos os passos adiante como todos nós desejamos. Muito obrigado.
obrigado, doutor Vitor. Realmente fico numa situação muito complicada de ficar limitando o tempo, principalmente num tema tão importante e no momento que a gente está passando no Brasil de bastante tensionamento e que o debate de fato tem que acontecer, a gente tem que ouvir as várias vozes, várias posições para a gente, nesse momento, para saber qual o caminho que o Brasil vai. A gente precisa saber muito claro e abertamente o que a sociedade brasileira e o Estado representando a sociedade brasileira quer em relação à política sobre drogas, e esse debate tem que ser cada vez mais incentivado e deveria até haver mais tempo para esse debate aqui, mas infelizmente a organização e o tempo nos limita nesse sentido.